Bom dia mais uma vez, querido irmão, querida irmã. Bom dia você que ainda nos assiste pelos canais da Igreja do NASP São Paulo. Você é muito bem-vindo. De uma forma especial, os nossos membros que não puderam vir por uma questão de espaço. Você que é pai, parabéns pelo seu dia amanhã. Que você viva como pai para a honra e glória de Deus. Que você seja como pai, o sacerdote que Deus quer que você seja. Para o seu cônjuge, se você é casado, para os seus filhos, para a sua família. Parabéns a você que é pai. Louvado seja Deus, o nosso querido Pai Celestial. Nesta manhã, o título do sermão é O Homem do Calvário. Jesus gostava de se auto-intitular o Filho do Homem. Ele gostava de se autodenominar assim, de se auto-chamar assim, para mostrar que quem estava entre nós era o mistério da encarnação, Deus conosco, onde a divindade estava oculta num corpo, o Filho do Homem. E essa expressão, o Homem do Calvário, é uma expressão sagrada do dom profético. É sobre ele que nós vamos meditar nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, o verso 12 em diante. Pegue a Bíblia, a espada do Espírito Santo. Hebreus capítulo 13, o verso 12. Acharam aí? Vamos permitir que a Bíblia fale. E agora mais uma vez eu sinto necessidade de clamar para que o Espírito Santo alcance você onde você estiver. Eu carrego essa consciência de que o importante é a mensagem, não o mensageiro. Apesar de Deus usar a loucura da pregação, quem salva e transforma é Deus, o Espírito Santo. E eu quero orar para que o Espírito Santo pregue nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai de todas as misericórdias, Pai de toda a compaixão, Pai justo e verdadeiro, Deus querido e fiel, louvado seja o Teu nome, porque depois de 1 ano e meio, podemos voltar à casa do Senhor, e se for do Teu agrado, depois deste grande sinal profético, a igreja continue aberta para pregar o Evangelho e receber os Teus filhos, para adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor, eu clamo a Ti, para que ao pregar sobre a cruz de Cristo, o Espírito Santo de Deus pregue, fale, toque, transforme e alcance cada coração. Desce sobre nós, ó Espírito, nesta igreja. Desce sobre os Teus filhos, em seus lares, em frente a um aparelho de TV, um smartphone, algum dispositivo. Que ali esteja o Espírito Santo para que haja um encontro da palavra com o Espírito. Então a vida de Deus verterá através de um toque, mostrando que o amor de Deus ainda continua sobre este mundo caído. Fala para nós em nome de Jesus, amém. Hebreus capítulo 13, o verso 12 em diante diz assim: Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, guarda essa expressão agora, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua cruz, o seu martírio, a sua vida. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora o Evangelho de João, capítulo 19, o verso 28. Evangelho de João. Algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, por que o senhor fala São João, São Lucas, São Marcos, São Mateus? É apenas uma forma, não é que você está santificando no sentido de canonizar uma pessoa, mas São significa santo, e santo significa separado para uso sagrado, e eram pessoas santas. Então o Evangelho de João, muitas vezes eu falo São, né, que é um santo, no sentido de separado para uso sagrado, não um santo imaculado, como é feito por aí, muitas falado e realizado cerimônias por aí. Evangelho de São João, capítulo 19, o verso 28, apenas uma
parte, apenas 3 versículos. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está pago, completamente pago. Tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito, entregou a sua vida. Queridos irmãos, a palavra Calvário foi traduzida da Vulgata Latina, que é a tradução do grego para o latim, que era muito usado no Império Romano, a língua oficial, o latim e também o grego koiné, o grego popular. Mas essa palavra vem primariamente do aramaico Golgotê e foi vertida para o hebraico Gólgota, e significa caveira ou um crânio. No ano de 2008, quando fui a Jerusalém, atrás do Jardim de Gordon, onde é um dos lugares que falam que Jesus foi sepultado, ali havia realmente uma rocha em forma de uma caveira. E muitos falavam, inclusive guias: olha, aqui foi o lugar da crucifixão. Acontece que alguns anos depois eu voltei lá e já não existia mais aquela caveira, porque as coisas mudaram. Isso já não existe mais, mas havia uma montanha com o aspecto de uma caveira, de um crânio, e ali eram sepultados criminosos, mostrando que o lugar de um criminoso era o lugar da morte, o símbolo da morte. A Bíblia diz em Hebreus 13:12 que Jesus padeceu fora da porta. O que significa isso? Pela transgressão da lei de Deus, Adão e Eva foram banidos do Éden, colocados para fora do Éden. Para se identificar com o homem pecador, Jesus deveria ser crucificado fora dos muros de Jerusalém, fora da porta. É isso que Paulo quis dizer. E Cristo, nosso substituto, devia sofrer fora dos limites da cidade santa. Ele morreu fora da porta, onde foram executados os malfeitores, homicidas, assassinos, ladrões, bandidos, malditos. Plenas de sentido são as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, da condenação da lei, fazendo-se condenado, fazendo-se maldito por amor de nós. Eu agora preciso, querido irmão, querido amigo que nos assiste, da sua paciência. Eu nunca, em 30 anos, chorei ao fazer um sermão. Eu nunca chorei. Mas essa semana, 3 vezes, eu não contive as lágrimas ao pensar no homem do Calvário. Então, se eu me emocionar, é porque é difícil. Você olhar para a cruz de Cristo, e se você tem um pouquinho da compreensão, da sensibilidade do que aconteceu naquele dia, o teu coração não vai suportar. E eu clamo a Deus para que nós não percamos essa sensibilidade. A cruz de Cristo precisa ser relembrada. E nesse segundo semestre, eu falarei muito sobre a pessoa de Jesus, porque ele é o centro de todas as coisas, inclusive da profecia. E eu li e reli os 4 evangelhos. E eu não poderia deixar de ler agora a composição, a unificação dos 4 evangelhos. Há muitos detalhes em Mateus que não tem Marcos, não tem Lucas, não tem João, e assim vice-versa. Então eu juntei os 4 evangelhos sob apenas essa perícope, a crucifixão. E eu quero ler para você. Então imagina o pastor lendo agora apenas 21 versículos bíblicos unificados. Então tenha um pouquinho de paciência. Procure nessa leitura, estudo que eu vou fazer de uma forma, como se fosse um estudo, o mais didático possível. Procure pensar na cena, procure pensar no que aconteceu naquele dia, para que você depois, ao estudar junto comigo o que de fato aconteceu ali, por trás da leitura,
você já tem os seus olhos abertos. Então, eu não vou citar Mateus 27, nem Marcos 15, nem Lucas 23, nem João 19, está tudo aqui. Então eu fiz o meu evangelho aqui, pegando os 4 evangelhos. Então no verso 1, juntando todas as partes dos 4 evangelhos, diz assim: tomaram, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. No caminho, obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, e Jesus no meio. Aqui já vai uma aplicação. Jesus seria colocado profeticamente no meio de 2 ladrões, 2 malfeitores. Por quê? Porque ele nasceu no meio de pecadores. Ele se fez substituto dos pecadores. Ele cresceu no meio dos pecadores. Ele pregou aos pecadores. Ele era amigo dos pecadores. Ele transformou pecadores. Ele curou pecadores. Ele morreu no meio dos pecadores. Ele ressuscitou por causa dos pecadores. Ele está no céu para interceder pelos pecadores. E ele virá buscar pecadores transformados pelo seu sangue. Ele está no meio de nós, ainda seres caídos. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois de o crucificarem, lançaram sorte sobre quem ficaria com o manto de Jesus. A túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, vale muito dinheiro, mas lancemos sortes para ver a quem caberá ficar com ela. Para se cumprir a escritura que está no Salmo 22, 18: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Querido irmão, querido amigo, não há um acontecimento na vida de Jesus que não tenha sido profetizado. E os maiores pormenores da crucifixão, os detalhes como esse, estão registrados na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Inclusive esse, Salmo 22, verso 18. Verso 6: ofereceram-lhe a beber vinho com fel, uma porção amarga, e um grão de incenso, mirra, mas ele não quis ser entorpecido. Pilatos mandou escrever um título que colocou em cima da cabeça de Jesus, no cimo da cruz, e o que estava escrito era: eu sou Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Irmãos, isso me toca. Eu sou Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Esta frase não foi colocada lá por Pilatos. Pilatos foi um instrumento do Espírito Santo de Deus. Porque quando as pessoas passavam ali, e todos de alguma forma liam as 3 línguas que estavam abaixo dessa frase, o hebraico, o latim e o grego, a atenção foi chamada como nunca. E como nunca o povo daquela época conheceu, estudou, se aprofundou. Muitos se arrependeram, inclusive os que o mandaram crucificar, sacerdotes, por causa desta frase: o Nazareno, o prometido. Eu sou Jesus de Nazaré, eu sou Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos leram essa frase, porque o lugar era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Lembre-se que eu estou lendo a Bíblia unificada nos 4 evangelhos. Verso 8: o povo que estava ali e a tudo observava, e os que iam passando blasfemavam dele, e as autoridades zombavam dele, e todos meneavam a cabeça, dizendo: salvou os outros? Salva-se a si mesmo. Alguém já meneou a cabeça para você? Quando você fez uma bobagem no trânsito? Ou alguém já no trânsito fez alguma coisa errada e você fez assim? Sinal de você está errado. Isso também está profetizado: Jesus seria desprezado. De igual modo,
De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos, juntamente com os soldados que o crucificaram, blasfemavam dele, dizendo: verso 10, tu que dizias, eu destruirei o santuário e em 3 dias o reedificarei, salva-te a ti mesmo, desce da cruz e creremos em ti. Esse é o apelo de Satanás para mim e para você. Esse foi o apelo de Satanás naquele dia. Desça da cruz, não assuma a cruz, não assuma o cristianismo genuinamente, não siga o que é a verdade, não siga o que é a justiça, desça da cruz. O evangelho não pressupõe uma cruz. Essa é a mensagem progressista, pecaminosa desses dias, quando Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se um dia Satanás, querido irmão, querido amigo, gritar no teu ouvido: desce da cruz, diga: não desço. Com a minha cruz eu cruzarei esta vida, porque a cruz de Cristo, o seu fardo é leve e suave. Verso 11, todos juntamente zombavam, para se cumprir Isaías 53, né? Todos juntamente zombavam e blasfemavam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Isso é verdade? Salvou os outros, mas não a si mesmo, como homem. É rei de Israel? Desce da cruz e cremos em ti. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato ele te ama, pois você mesmo disse: eu sou o Filho de Deus. Verso 12, os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilato, irritado com a sua fraqueza, disse: o que escrevi, escrevi. E ao pé da cruz estavam algumas mulheres. Maria, a mãe de Jesus, e a irmã dela, a tia. Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e também Salomé. Quem eram essas mulheres? E além dessas, muitas outras mulheres que acompanhavam e serviam Jesus ao norte, na Galileia, e que agora haviam subido com ele para Jerusalém para o servirem. O maior título que uma mulher pode ter é ser uma serva de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo. E essas mulheres que o haviam servido na Judeia, na Galileia, vieram para servi-lo ali na Judeia, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher. Uma expressão que nós podemos dizer: mãe, eis aí o teu filho. E disse a João: João, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo amado a tomou para casa e cuidou dela. Desde o meio-dia, a hora sexta, até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Sobre toda a terra, diz o texto bíblico. Aqueles que ouviram isso disseram: aliás, a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqueles que ouviram isto disseram: ele chama por Elias, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Verso 18, um deles correu e, tendo embebido uma esponja de vinagre, colocou na ponta de uma vara, deu de beber. E a Bíblia diz: e Jesus tomou o vinagre. O vinagre não entorpeceria os seus sentidos. E eis que o véu do santuário se rasgou, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e muitos corpos dos santos que dormiam saíram junto com Jesus na sua ressurreição, e apareceram a muitos, entraram na cidade santa e pregaram as boas novas da ressurreição. O centurião, cujo nome bem tradicional é Petrônio ou Longinos, e os que estavam guardando Jesus com ele, vendo o terremoto e tudo o que se passara, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. O centurião que estava em frente dele, vendo que Jesus morreu, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Queridos irmãos, agora nós vamos entender algumas coisas, algumas aplicações. A primeira aplicação: está pago, está consumado. Essa expressão tetelestai, está pago e comprovado,
de que Deus é amor e sua lei é justa e pode ser obedecida em Cristo e por meio de Cristo. Está totalmente pago o preço do pecado, está totalmente paga a dívida, está liquidado. E agora nós vamos ver, irmãos, 3 acusações. Eu vou fazer um resumo, depois nós vamos estudá-la um pouquinho cada uma. Satanás fez 3 acusações. E aí nasceu a grande controvérsia. E quando Jesus usa a expressão, está pago, tetelestai, está quitado, está liquidado, acabou, Jesus estava provando que as 3 acusações de Satanás eram inválidas. A primeira acusação que Satanás fez foi lá no céu, como o anjo cobridor, Lúcifer, o anjo da luz, aquele que recebia emanações da glória de Deus. Por isso seu pecado é maior. Ninguém, além de Lúcifer, teve tanta revelação do caráter, da bondade, do amor e da compaixão de Deus quanto Lúcifer. Ninguém. Mas o mistério da iniquidade diz que um dia Lúcifer levanta um debate, levanta uma controvérsia, levanta um conflito no céu. E para que haja um debate, um conflito, uma acusação, uma controvérsia, é necessária uma acusação. E a primeira acusação de Lúcifer era: o governo de Deus é injusto. Não somos seres livres? Se fôssemos seres livres, por que haveria de existir uma lei? E quando Jesus, aqui, ele diz está pago, Jesus estava refutando a primeira acusação, e você vai entender por quê. Depois da cruz, Satanás levanta a segunda acusação. A cruz anulou a lei de Deus. Você não precisa guardar todos os mandamentos, está pago. Você pode viver pela graça e não obedecer à lei. Esta, melhor dizendo, é a terceira acusação. A segunda acusação foi quando entrou o pecado no mundo. Eu antecipei aqui. Quando entrou o pecado no mundo e o homem pecou, e Satanás induziu o homem ao pecado, levantou-se a segunda acusação. O homem se tornou um pecador incapaz de obedecer à lei. Portanto, Deus não pode ser justo e misericordioso. Se Ele for misericordioso, Ele desonra a lei. Se Ele cumpre a lei, Ele prova que não é amor. E nós vamos ver essas 3 acusações. Primeira acusação: o governo de Deus é injusto, a lei de Deus é injusta e não pode ser obedecida. Não somos seres livres, o governo de Deus é arbitrário, Deus é tirano. Imagine, irmãos queridos, o anjo, assistente de Deus, o secretário de Deus, que conhecia o caráter de Deus, por algum mistério nasceu a inveja no seu coração, o desejo de assumir o lugar, o trono de Deus, e então ele diz: o governo de Deus não presta, eu sou candidato a este novo governo, suas leis são injustas. A segunda acusação: após a entrada do pecado no planeta Terra, o homem não pode obedecer à lei de Deus, é impossível. Isso é verdade? Então ele deve morrer, e Deus não pode perdoar o pecador. Deus tem que puni-lo, Deus tem que matá-lo, Deus tem que destruí-lo. Deus não pode ser justo com sua lei e misericordioso ao mesmo tempo. Mas, irmãos, aí vem a boa nova. Satanás induziu o homem ao pecado e o plano da redenção entrou em vigor. Ele não sabia. O que Lúcifer não sabia, ele imaginava que sabia todas as coisas, que sabia mais do que o próprio Deus. Mas ele não sabia, e os anjos não sabiam, que havia um plano estabelecido lá na eternidade passada, entre Deus o Pai e Deus um Filho, de se algum planeta, se algum ser criado caísse, haveria um resgate, haveria uma oportunidade. E assim que o pecado entrou, Deus entrou com o plano de redenção, mostrando a sua graça e a sua misericórdia. E agora Satanás passa a fazer a segunda acusação: como podes tu ser justo e misericordioso com o pecador se não foste comigo? O Senhor é injusto. Eles estão carregados de culpa, de pecados, de manchas, de violência, de impureza, de imoralidades. E aí Satanás acusou. O que Deus fez, irmãos? Durante 4.000 anos, Deus permitiu Satanás desenvolver o seu governo acusatório.
Deus permitiu que o mal se desenvolvesse. Por quê? Se você estudar um texto da Bíblia, diz assim: os anjos desejam entender o plano da redenção. E como Lúcifer era um anjo de luz e um poderoso anjo, durante esse período antes da cruz, seres celestiais vinham ao encontro de Lúcifer e conversavam com ele, o anjo caído. E havia uma certa simpatia e dúvida em relação ao governo de Deus ou ao governo que Lúcifer queria estabelecer. Porque ele diz assim: o ser humano pecou, e Deus está oferecendo graça, está fazendo sacrifícios, montou um santuário no deserto, agora um santuário fixo com Salomão. Olha o que Deus está fazendo, Deus está errado. Então, depois de 4.000 anos nasce um homem, e a Bíblia diz: e ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Eu imagino Jesus dizendo para Satanás: com essa você não contava, né? Nasce Jesus para ser o salvador dos pecados, para ser salvador dos pecadores e livrar o homem dos seus pecados. Jesus Cristo, o Messias da profecia bíblica, cumpre perfeitamente o papel de substituição, substituto do pecador, e como ser humano desenvolve uma infância perfeita, uma imaculada juventude, um ministério irrepreensível, e depõe sobre o madeiro a vida em lugar do pecador. Irmãos, e quando Jesus foi levado para o Calvário, os seres celestiais, os anjos não caídos, observaram a cena e viram a maldade, a crueldade, a tirania de Satanás, usando aqueles instrumentos, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. E quando o mundo celestial, quando os seres não caídos viram a maldade do demônio, então foi cortado todo o laço de simpatia e toda a comunicação. E Satanás ficou restrito a este mundo, sabendo que o seu governo estava derrotado. Irmãos queridos, a acusação de que Deus não pode ser justo e oferecer graça e misericórdia ao mesmo tempo foi desfeita pela vida de Jesus e sua morte substitutiva. Jesus Cristo, o Messias prometido. A Bíblia diz no Salmo 85, verso 10: na cruz encontraram-se a graça e a verdade, a justiça, a lei de Deus e a paz se beijaram. Para os anjos e os mundos não caídos, o brado "está consumado" teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como o nosso, que se operara a grande obra da redenção. Juntamente conosco partilham eles dos frutos da vitória de Cristo Jesus. Irmãos, há uma coisa que eu gostaria que você entendesse. Eu vou ser um pouquinho professor agora. Deus tinha um propósito com o plano da redenção. Deus queria colocar todo o universo na base de uma segurança legal e eterna. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do seu sacrifício feito no Calvário. E a tudo isso ele olhava quando bradou na cruz: está consumado. Não foi apenas em favor do ser humano caído. Deus tem um governo universal, e para estabelecer este governo, Deus permitiria que outro governo desenvolvesse aquilo que prometera, para que o ser humano não se sentisse obrigado a seguir a Deus por constrangimento, por pressão, mas de uma forma livre, e entendesse que a sua lei é uma lei da liberdade, que a lei de Deus é santa, justa e boa. E quando Jesus disse: está pago, está consumado, está comprovado, Deus é capaz de unir a sua justiça, a sua lei, a sua retidão, que é o seu caráter, com a sua misericórdia. A lei de Deus é uma lei de amor, assim como Deus é amor. Hoje a ciência está clamando para que as famílias tenham um dia para descanso. Isso Deus criou lá no Éden, faz parte da lei de Deus. Então, irmãos, ali na cruz todo o universo entendeu que o governo de Deus era um governo sério, santo e sobretudo bondoso.
E agora, depois do desenvolvimento do mal, até a cruz foi demonstrado quem é Deus e quem é Satanás. Então, houve o rompimento do contato de Satanás com os seres não caídos e a completa ruptura de simpatia com esse anjo caído. Primeira acusação: o governo de Deus é injusto. Segunda acusação: Deus não pode ser justo, honrar a sua lei sem matar o homem. E então Jesus entra em cena e diz: o homem será morto, mas esse homem serei eu. E ele morreu por você e por mim. Sabe qual era o lugar que pertencia a Adão e Eva? O lugar dos mortos. Esse é o lugar destinado a todo pecador, porque todos pecamos. E a Bíblia diz: todos morreremos. E o lugar do ser humano é a sepultura, o inferno, que significa sepultura, o lugar dos mortos, para dar a você o que é dele, o céu. O céu não pertence a você, nem essa terra. O céu pertence a Deus. E quando Satanás acusou a Deus dizendo: um homem tem que morrer, Jesus disse: você está certo, e este homem serei eu. E por isso ele não esperava. E todo o universo pôde contemplar a imutável lei de Deus e o seu caráter. Hoje, irmãos, hoje há uma acusação, a terceira acusação. A lei de Deus foi abolida com a morte de Jesus na cruz. A graça pagou todos os pecados. Agora veja bem, não sei se você vai entender. A cruz de Cristo foi o meio em que Deus usou para pagar a nossa dívida por causa da lei de Deus. E agora Satanás diz que a cruz de Cristo anula a lei de Deus. Você não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Mas Tiago 2,10 diz: aquele que guarda toda a lei tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. E Satanás inventou essa bobagem: a graça substitui a lei, quando na verdade a lei exigiu a morte do pecador. Irmãos queridos, destrua o monte Sinai, onde foi dada a lei, e você não terá pecado. Sem lei não há pecado, sem pecado não há necessidade de salvação. Porque Jesus morreu, porque a lei de Deus exigia a morte do pecador, e ele morreu em nosso lugar. E ao morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, Satanás usa o mesmo instrumento para dizer: a lei foi abolida, porque Jesus morreu. Esse é o terceiro engano. Essa é a terceira acusação de Satanás hoje. A lei de Deus foi abolida com a morte de Jesus na cruz. A graça pagou todos os pecados. E muitos teólogos dizem assim: está consumado, está pago, não estamos mais debaixo da lei. Irmão, nós não estamos debaixo da lei para a salvação. A lei não nos salva. Nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça de Jesus. Mas anular a lei de Deus é anular o próprio caráter de Deus, a sua essência, a constituição do seu governo, o que Deus pensa. Se você estudar todos os mandamentos da lei de Deus, você vai ver que por detrás de cada mandamento existe vida, existe paz, existe alegria, existe serenidade, existe verdade. A lei de Deus não é negativa. A guerra, agora veja, muitas pessoas dizem assim: pastor, por que o senhor não prega mais sobre a graça, não prega mais sobre o Evangelho? Agora eu vou ler algumas coisas que estão no próprio Evangelho e comentados no livro Desejado Todas as Nações. A guerra contra a lei de Deus, contra o governo de Deus e o próprio Deus começou no céu, continuará até o fim do tempo. Substituindo a lei divina pela humana, procurará Satanás dominar o mundo. Os homens hão de certamente estabelecer suas leis para anular as leis de Deus. Todo homem será provado, obediência ou desobediência, eis a questão a ser assentada em todo o mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei de Deus e as leis humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo o caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade a Deus ou o lado da rebelião. Sabe o que estava acontecendo na cruz, irmãos? Não é apenas Jesus morrendo para salvar você do pecado.
Não é apenas isso. Estava em jogo um universo que contemplava o governo de Deus, anjos não caídos, seres não caídos. Este mundo é o palco do desenvolvimento desse conflito, dessa controvérsia. A lei de Deus é verdadeira, a lei de Deus é correta, a lei de Deus é amor, o governo de Deus é justo, é santo, é bom. E quando Satanás, ele cruelmente manda cuspir em Cristo, coloca os cravos em Jesus, e ali aquele buraco cravado na rocha, ele é socado ali, a sua carne é dilacerada. A maldade, a crueldade, indo de tribunal para tribunal, julgado mentiroso e injustamente. E quando eles blasfemam de Jesus, e quando os anjos não caídos contemplam aquilo, eles veem que Deus é amor. Por quê? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve completa escuridão, como nunca houvera neste mundo. As pessoas não podiam caminhar. Por que houve escuridão? Porque Deus, o Pai, Ele não se comunicou com seu Filho na cruz, mas para revelar a sua glória, para não fulminar seres humanos, todo o tempo, naquela densa escuridão, estava o Pai, vendo o seu Filho morrer por você e por mim. Você já assistiu alguma vez uma pessoa morrer? Eu já assisti 2 vezes uma pessoa expirar, 2 pessoas expirarem. A que eu mais me recordo e me traz o foco era de um irmão nascido e criado na fé, mas por circunstâncias desse mundo ele entendeu que o governo de Deus era muito, obedecer a Deus era muito, ele poderia usufruir uma vida extraconjugal, ele poderia usar o álcool, ele poderia usar o fumo, ele poderia ter uma vida com as leis da sua própria mente, aquilo que se fala por aí, o meu corpo, as minhas leis, né? Mas na casa dos 50 anos, as leis que ele usou, não cuidando da saúde, das leis de saúde, ele contraiu um câncer. E o câncer se espalhou por todo o corpo. Ele foi trazido do interior do Paraná para um hospital muito bom, porque tinha familiares que tinham muitos recursos, apesar dele não ter muitos recursos. E me chamaram. Disseram: pastor, ele está vivendo os últimos momentos. E nós estamos aqui há vários dias com ele, mas ele se negava a conversar sobre Deus, achando que Deus foi tirano e injusto com ele, porque ele viveu as suas regras. E agora o câncer veio. O que o homem semear, isso ele vai colher. Mas pastor, ele está vivendo os últimos dias. Na verdade eram as últimas horas, e eles não sabiam. Pastor, ele pediu um pastor. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas ele disse: o senhor pode vir quando? Eu falei: é agora. Eram 9 horas da manhã, o mais rápido que eu pude, eu cheguei lá em torno das 10 horas da manhã. Um belo hospital, um belíssimo apartamento, muito bem tratado. A família poderia estar ali ao lado dele, não havia mais o que fazer, o seu abdômen inchado. E então, ele pediu que as pessoas, já havia combinado que as pessoas saíssem. Quando eu entrei, a irmã dele disse: pastor, ele quer ficar sozinho com o senhor. E com lágrimas nos olhos, ele disse: eu ofendi a Deus, eu desrespeitei as suas leis, eu achava que Deus era tirano, que Deus era egoísta, orgulhoso, que Deus parece que só pensa em si, a glória é para Ele, a honra é para Ele, a vontade dEle. Mas eu estava errado. Pastor, será que Deus me perdoa? Pastor, será que eu estou sendo egoísta nessa hora? Eu falei: não, você está sendo sincero. Pastor, eu sinto vontade de pedir perdão, Deus me perdoa, pelo menos me salva, me dê uma chance. Ficamos conversando ali. Ele falou: pastor, como que eu posso ter a certeza de que eu fui perdoado, de que eu sou aceito? Eu falei: irmão, você está aflito, nós vamos orar, e você precisa ter paz.
E quando você tem paz, a morte já não é mais uma ameaça. Ficamos ali um tempo, em meio às lágrimas, às comoções, às vezes que ele tossia. De repente ele fechou os olhos, e como que um milagre, e de fato um milagre, ele disse: sinto paz. Chama a minha família, pastor, chama a minha família. E os familiares entraram. O seu rosto era diferente. Ele disse: eu sinto paz, eu sinto paz. E pegando na mão da sua filha, da sua irmã, que eram fiéis cristãs, disse: estarei com Jesus no paraíso o dia que ele voltar. Deem as mãos, deem as mãos. E nós demos as mãos. Ele: pastor, ora, pode orar. E eu fiz uma oração, e quando terminei a oração e todos nós abrimos os olhos, todos olhamos para o rosto dele, e quando olhamos pelo rosto dele, ele deu um leve sorriso e morreu, salvo pela graça de Jesus. Ah, irmãos queridos, qual é o governo a que você e eu nos submeteremos ou nos submetemos? Ao santo, bondoso e justo governo de Deus, ou ao governo dos homens? 3 acusações: a lei de Deus é injusta. Não, a lei de Deus é justa. A segunda acusação: a entrada do pecado na terra. O homem não pode obedecer à lei de Deus. Pode. Deus não pode oferecer graça e justiça ao mesmo tempo. Pode. A lei de Deus foi abolida e precisamos de leis humanas para substituí-la. Mentira. A cruz de Cristo continua erguida. Jesus está no céu e a sua lei permanece. A sua lei é perpétua, como o seu trono é, como o seu caráter é. E a investida de Satanás no tempo do fim será: a lei de Deus não pode ser obedecida. Nós temos que ser mais tolerantes, nós temos que ser progressistas, nós temos que... e aí vem uma série de ismos. Nós precisamos abraçar, acolher, aceitar as pessoas como são, sem transformação. Eu vou avançar, irmãos, porque o tempo... eu tenho que dar força para a escola sabatina. O céu pertence a Jesus, a mim e a você pertenceria apenas o inferno, o lugar dos mortos. Ele se colocou em meu lugar, em seu lugar. Jamais esqueça que ele sofreu o que você merecia para tirar o direito dele. Por isso a Bíblia diz: conserva o que tens, a coroa. Apocalipse 3:11. Hoje existe um falso cristianismo, um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem abnegação, sem regeneração, sem transformação espiritual e moral. Portanto, um cristianismo humanista, um cristianismo paganizado, tendo o ser humano como centro. A falsa inspiração na sociologia. E o grande objetivo, irmãos, é o ganho pessoal, seja a preservação da sua condição caída como pecador, ou o lucro financeiro. Eu queria que colocasse uma frase. Lendo o sermão, estudando o sermão, eu me deparei com essa frase. Olha que frase linda, olha que frase poética, olha que coisa maravilhosa, desse ateu Friedrich Nietzsche, esse alemão ateu: aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Não é bonito? Não é legal? Não é fantástico? Não soa bem aos ouvidos? Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Sabe, eu e você, eu acho que algumas coisas você está assistindo um pouquinho, eu gosto também, assisto, especialmente lá a ginasta que ganhou a medalha de ouro. Estamos vivendo as Olimpíadas de Tóquio. O Brasil parece que já tem na casa das 20, na cerca de 20 medalhas. Uns perdem, outros ganham. E você vê o rosto de várias emoções das pessoas. Os que perdem, uma emoção dolorosa. Os que ganham, uma emoção prazerosa. Medalhas de ouro, de prata e de bronze são colocadas nos peitos das pessoas, seus pescoços, né? Fala, sei lá. E seu pescoço só tem um, né? Mas sabe o que acontece?
Se você procurar na internet, você vai ver que cada um que ganha uma medalha, ele também ganha dinheiro, enfim. Mas vários desses campeões olímpicos, mais tarde eles vendem as medalhas. A maioria vende por necessidade, ou para fazer uma boa ação, mas os casos mais frequentes são para ajudar pessoas doentes, eles mesmos ou algum familiar. Então tem uma história de um medalhista olímpico, cujo filhinho adoeceu e ele não tinha dinheiro para fazer o tratamento, e ele então vendeu a sua medalha para tratar a saúde do seu filho. Um outro campeão olímpico ficou doente com uma doença rara, e então ele ganhou ouro, ele fez um trabalho muito grande para curar-se a si mesmo. E eu fico pensando, interessante o ser humano, né? Passa meses, anos treinando, se esforçando para ganhar uma medalha, mas a vida passa, a pessoa envelhece, adoece, aí ele tem que vender aquela medalha para cuidar da sua saúde ou cuidar de um ente querido. Que tipo de vida é essa? A cruz de Cristo não foi uma derrota, a cruz de Cristo foi uma vitória. Não para você ganhar uma medalha de ouro, mas uma coroa de ouro, que será colocado no pódio pelo próprio Jesus Cristo em sua cabeça, e você entrará pelos portões da eternidade, porque na cruz do Calvário alguém morreu em teu lugar. O homem do Calvário morreu, Deus não morreu. E quando no domingo pela manhã o Cristo divino ouviu a voz: meu filho, Deus, o Pai, chama, e o próprio Filho, dentro dele, um mistério que não entendemos, dentro de um corpo morto, 3 dias sepultado, a vida divina estava ali, e ele levantou e pôde dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ali ele nos dá o penhor, a garantia de que se tivermos que passar pela sepultura, sairemos dali pelo poder da ressurreição que é em Cristo Jesus. Assim, querido irmão, a cruz de Cristo sobretudo é uma história de amor. Que amor é esse? Que suportou o desenvolvimento do pecado por 4.000 anos, e quando Satanás acusava de que Deus não podia ser misericordioso sem matar o homem, Jesus disse: eu sou o homem. E agora Deus ainda está permitindo por cerca de 2.000 anos o desenvolvimento do mal, porque o universo lá em cima já entendeu, mas parece que o ser humano ainda não, que o pecado é a morte. Mas o relógio profético aponta que nós estamos vivendo no final desse período, porque estamos vivendo no final do 6º selo, e a abertura do 7º selo é a volta de Jesus. Mas sabe o que me assusta, irmãos? O que me preocupa? Com isso eu quero encerrar. As criancinhas, os adolescentes, os jovens, muitas vezes adultos, não compreendem a malignidade do pecado, que mata, que destrói, que machuca. E se a gente não cuidar, vem uma avalanche, vem um tsunami de ideias, de pensamentos como esse que eu li, de coisas aparentemente bonitas, de aceitação, de abraço. Mas irmãos, não esqueçamos: se você quer ser meu seguidor, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe a sua vida. No dia 21 de agosto, à tarde, nós vamos ter uma vigília aqui chamada Que Amor é Esse? O quarteto com o pastor Erlon Brown, Dermival Reis, Josué de Castro, e sábado de manhã o pastor Fernando Iglesias vai pregar. E a gente quer reforçar que Deus é amor, mas esse amor foi demonstrado através de uma frase: eu paguei o preço do pecado no lugar do homem, porque a lei de Deus não pode ser anulada. Assim,
Se um dia o inimigo sugerir para você, não dê valor à lei de Deus. A lei de Deus é vida, é o seu próprio caráter. E as leis humanas, carnais, a lei de Satanás e a lei do pecado e da morte. A grande questão no final será lealdade ou rebelião. Eu escolho a lealdade a Deus e por sua graça viver em preparação para o seu reino. Que Deus abençoe você, amém. Depois de 1 ano e meio eu posso dizer a você, fique em pé para a oração final. Oremos. O universo estará eternamente livre e seguro, pois ficará provado que Deus é amor e sua lei é santa, justa e boa. Deus e Pai, Tu és a fonte da vida. Os Teus mandamentos são vida, não são obra morta, mas é a expressão do Teu pensamento, a expressão do Seu santo caráter, a constituição do Seu governo, aonde existe lealdade, aonde existe amor, respeito, bondade, aonde colocamos Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque quando Satanás acusava Deus de ser injusto, Deus provou a sua justiça na cruz do Calvário, honrando a sua lei e derramando graça sobre graça para a nossa eterna salvação. Está pago, tetelestai, está comprovado perante o universo e o homem que escolher que a lealdade a Deus e ao seu governo é que traz vida, mas rebelião sempre redundará em dor, sofrimento, ruína e finalmente a morte eterna. Por isso, Senhor, nos ajuda a seguir o homem do Calvário, a como Simão, que primariamente foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, mas depois entendendo e vendo o homem do Calvário suspenso entre o céu e a terra, recebeu a plenitude do amor divino e cheio do Espírito Santo, levou a cruz de Cristo, sempre com alegria com seus filhos Alexandre e Rufo, e um dia estará contigo na eternidade. Obrigado, Senhor, porque o homem que morreu no Calvário, Jesus Cristo, morreu como um vencedor, para oferecer para toda a eternidade os troféus da sua graça e da sua misericórdia, filhos transformados. Pai, nos ajuda a andar contigo em humildade, submissão, entrega, e nos ajuda a entender que os teus princípios é que nos trazem segurança e a verdadeira alegria e o sentido de existir. Abençoa o teu rebanho que veio à igreja nessa manhã. Abençoa o teu rebanho que está assistindo online. Aonde estiver um filho e uma filha de Deus, aí esteja o Espírito de Deus também. Nos dá um bom restante de sábado e uma boa escola sabatina. E nos dê sempre o teu Espírito e amor a Deus e respeito à sua palavra em nome de Jesus. Amém.